Fala galerinha, eu sou Joseline Altíssimo e essa é uma aula sobre cálculos químicos. A primeira grandeza química que a gente vai estudar é a massa molar. A massa molar corresponde a 1 mol de átomo ou molécula. Ela é numericamente igual à massa atômica ou à massa molecular. A diferença entre a massa molar e a massa molecular ou atômica é só a unidade de medida, que a massa molar passa a ter a unidade de medida grama por mol, mas ela é numericamente igual à massa atômica ou à massa molecular, como eu acabei de falar. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. A massa atômica do oxigênio é 16 U. O que é U? U é a unidade de massa atômica, que é a unidade de medida da massa atômica. A massa molar do átomo de oxigênio é 16 gramas por mol. A massa molecular da água é 18 U. Já a massa molar da água é 18 gramas por mol. Esse é um dos primeiros cálculos que se aprende em química. Então, é um dos primeiros cálculos, um dos cálculos básicos. E a gente vai relembrar aqui, porque eu acredito que muitos de vocês já saibam fazer esse cálculo. Aqui temos um recorte de uma tabela periódica, onde a gente tem o hidrogênio e o oxigênio. E um exemplo, calcule a massa molar da água. O cálculo é muito simples, é o mesmo cálculo da massa molecular. Se nós olharmos aqui, nós temos 2 átomos de hidrogênio que compõem essa molécula e 1 átomo de oxigênio. Então, essa base é que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da massa molar ou da massa molecular. Então, nós vamos montar a conta da seguinte maneira. Nós temos o hidrogênio, como eu acabei de falar, 2 átomos de hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio está representada aqui, ó, 1,008. Então, esse valor tem que ser arredondado. 1,008 vai ser arredondado para 1. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, 2 átomos de hidrogênio vezes a massa atômica do hidrogênio. Então, 2 vezes 1, 2. O oxigênio, nós temos 1 átomo de oxigênio. Então, a massa atômica do oxigênio é 16. Então, 1 vezes 16, 16. Então, para a gente calcular essa massa molar ou essa massa molecular, nós somamos esses cálculos que nós fizemos separado. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. Agora, nós fizemos a soma. 2 mais 16, 18. A próxima grandeza química que nós vamos estudar é o mol. O mol indica a quantidade de matéria e a unidade de medida dele também é mol. Eu sempre brinco falando que o mol é mol. Nós podemos calcular o mol de 2 maneiras, através dessa fórmula aqui, onde N é um número de mol, M minúsculo, o Mzinho, é massa em gramas, e o M maiúsculo, o Mzão, é a massa molar, que é em gramas por mol, que nós acabamos de aprender a calcular. Ou nós podemos estabelecer uma relação entre mol e massa molar e fazer o cálculo através de uma regrinha de 3, de uma proporção, onde a gente estabelece essa relação de 1 mol com a massa molar de uma substância, que eu coloquei o exemplo da água que a gente utilizou, fez o cálculo no exemplo anterior. Então, 1 mol
teria 18 gramas de água, porque a unidade de medida, né, da massa molar é grama por mol. O que isso significa? Que a cada mol, a cada 1 mol, a gente tem aquela quantidade que nós calculamos em grama para determinada substância, ou seja, se a massa molar da água é 18 gramas por mol, isso significa que a cada 1 mol eu tenho 18 gramas de água. Se eu tenho uma substância que tem massa molar 32 gramas por mol, quer dizer que a cada 1 mol daquela substância eu tenho 32 gramas. Vamos ver um exemplo agora para o cálculo do número de mol. Calcule o número de mol em 36 gramas de água. Como eu acabei de falar, nós temos 2 maneiras para calcular o número de mol, através da fórmula ou da regra de 3. N é o número de mol, então é o que nós precisamos calcular. Mzinho é a massa em gramas, 36 gramas, que foi o que o problema nos deu. E o Mzão é a massa molar. Esse valor vai sair da substância. Então, às vezes, o problema nos dá esse valor. Só que muitas vezes, o referencial que nós temos disso é a substância. Então, através da substância, a gente tem como calcular. Nós já sabemos qual é a massa molar da água, porque nós calculamos no exemplo anterior, no primeiro exemplo que nós fizemos. Então, vamos começar calculando a partir desse exemplo. Então, nós montamos a fórmula da seguinte maneira. N é igual a 36 dividido por 18. N é igual a 2 mol. Quando nós formos fazer pela regra de 3, nós precisamos estabelecer aquela relação que eu falei anteriormente. Nós vamos pegar a massa molar da substância, que no caso é 18 gramas por mol. Então, a cada 1 mol, nós temos 18 gramas. É a partir daí que nós vamos começar estabelecendo essa relação. Então, se para 1 mol eu tenho 18 gramas, eu vou ter X para 36 gramas. Montado isso, eu faço uma regra de 3, multiplico o cruzado e segue a vida. 18x igual a 36. X igual a 36 dividido por 18, x igual a 2 mol. A resposta é a mesma. E reparem aqui, ó, que a conta é a mesma, tá? A conta sempre vai ter que ser a mesma, porque o cálculo é o mesmo, ok? E a última grandeza química que nós vamos ver hoje é a constante de Avogadro. A constante de Avogadro é o número de átomos ou moléculas por mol de uma determinada substância. Como o nome já diz, é uma constante, ou seja, é um valor que nunca muda. Essa constante tem como valor esse aqui, ó, 6,02214086 vezes 10 na 23. Esse é um valor muito grande, ou seja, é como se fosse todos esses números aqui e mais 23 zeros. Como esse número é muito grande, nós utilizamos esse valor aproximado. 6,02 vezes 10 na 23, ou ainda a gente pode aproximar ele ainda mais, só utilizando 6 vezes 10 na 23, tá? Então, a cada mol, nós temos 6,02 vezes 10 na 23 átomo
ou molécula. Por exemplo, 1 mol de oxigênio tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio. 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. Quando nós falamos em átomos, ou seja, hidrogênio, oxigênio, carbono, esse valor vai representar átomos. Quando nós falarmos em substâncias, nos referirmos a substâncias, água, gás carbônico, enfim, qualquer substância, esse valor de 6,02 vezes 10 na 23 vai representar valor de moléculas. Vejamos um exemplo. Calcule o número de moléculas em 2 mol de água. Vamos continuar usando o exemplo da água. Aqui, nós iremos calcular o número de moléculas porque nós estamos falando de uma substância, que é a água. Quando nós calculamos o número de átomos ou de moléculas, nós sempre iremos trabalhar com regra de 3, ou seja, nós iremos sempre estabelecer relações, seja através do número de mol ou da massa molar. Como aqui nós estamos falando de mol, então nós iremos estabelecer uma relação com o número de mol. Então, sempre a cada 1 mol de átomo ou de moléculas, nós temos 6 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas. No nosso caso, como estamos falando de moléculas, então para 1 mol nós teremos 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, a regra de 3 vai ficar da seguinte maneira. 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas. Isso aqui é padrão, nunca vai mudar. Então, a minha regra de 3 sempre começa desta maneira. Então, para 1 mol, eu sempre vou ter 6 vezes 10 na 23. Se eu estou falando de moléculas, é moléculas. Se eu estou falando de átomos, é átomos. Na segunda linha, então, eu vou utilizar os dados do problema. Então, para 2 mols, eu vou ter X. E aí, eu faço uma regra de 3 multiplicando o cruzado. 1 vezes X, X. 2 vezes 6, 12. E mantenho a base 10 vezes elevado a 23, tá? Só que aqui, o resultado vai dar X igual a 12 vezes 10 na 23. Vocês provavelmente, na segunda série, estudaram lá na primeira série, em física, notação científica. Existe uma regrinha, que daqui a pouco eu vou dar ênfase nela, que nós não podemos deixar esse valor do jeito que está aqui, porque os valores de notação científica aqui, ó, na base 10, esse valor aqui que está multiplicando pela base 10, ele deve estar entre 1 e 9,999999. Então, quando isso acontece, quando o número está maior ou menor, nós temos que fazer um ajuste nesse número. Então, no caso, nós temos que mudar a vírgula de lugar. Então, esse valor se torna, ele passa a ser 1,2 vezes 10 na 24. Então, aqui, ó, vou dar um foco nele. Nós tínhamos o número 12 vezes 10 na 23. É como se tivesse uma vírgula aqui. Então, essa vírgula, ela vai andar para a esquerda, ela vai andar uma casa para a esquerda. Com isso, o valor da potência vai aumentar, tá? Quantidade de casas que ele andou. Então, a vírgula estava aqui. Ela andou uma casa para a esquerda. Então, a gente aumenta um valor na potência.
Então, o número que era 12 vezes 10 na 23 passa a ser 1,2 vezes 10 na 24. Um resuminho rápido aqui, então, sobre notação científica, tá? Então, como eu acabei de dizer, então, se o valor multiplicando na base 10 estiver menor ou maior, né, do que 1 e 9,99, né, o valor tem que estar entre 1 e 9,99999, né, se estiver menor ou maior do que isso, nós temos que fazer um ajuste no valor e na potência, que era o exemplo, né, do que aconteceu na questão anterior. Então, se a vírgula andar para a esquerda, o valor da potência irá aumentar. Se a vírgula andar para a direita, a potência vai diminuir, tá? Então, eu fiz esse resuminho aqui para vocês, porque a gente utiliza muito isso nos cálculos de átomos ou moléculas. Então, gravem este resuminho aqui, ó, esse esqueminha das setas. Vírgula andou para a esquerda, potência aumenta. Vírgula andou para a direita, potência diminui, tá? Então, como aconteceu na questão anterior, né, no exemplo anterior. Vírgula andou para a direita, vírgula andou para a esquerda, potência aumentou. Se ela tivesse andado para a direita, a potência iria diminuir. Vamos ver agora mais um exemplo de cálculo de moléculas, só que ao invés de a gente estabelecer uma relação com o número de mol, nós iremos estabelecer uma relação com a massa molar, utilizando um valor de massa em gramas. Então, o exemplo fala o seguinte: calcule o número de moléculas em 36 gramas de água. Como aqui está falando 36 gramas, então o problema me deu um valor em gramas, um valor de massa. Então, eu não posso utilizar o valor de número de mol para estabelecer a relação. Então, eu preciso de uma referência em grama, uma referência em massa. O meu valor de referência em massa é a massa molar. Então, aqui eu preciso do valor da massa molar da água. O valor da massa molar da água é 18. Foi o primeiro exemplo que nós fizemos aqui nessa aula. Então, é ele que eu vou utilizar na relação. Então, eu vou estabelecer uma relação com o número de moléculas e a massa molar. Então, a regra de 3 vai começar da seguinte maneira: 18 gramas tem 6 vezes 10 na 23 moléculas. Lembrem que eu falei que a cada 1 mol eu tinha o valor da massa molar. Então, se para 1 mol eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas, eu posso estabelecer a relação da massa molar com as moléculas também. Se para 1 mol eu tenho 18 gramas e para 1 mol eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas, então eu também posso estabelecer essa relação que para 18 gramas eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, eu estabeleço essa relação para fazer a regra de 3. Então, 18 gramas, que veio lá da massa molar, tem 6 vezes 10 na 23 moléculas de água. 36 gramas, que o problema deu, vai ter X moléculas. Faço a regra de 3 normalmente. Então, 18 vezes x, 18x. 36 vezes 6, eu multiplico o 36 só pelo 6 aqui, 216, mantenho, vezes 10 na 23, sigo a conta normalmente, tá? Aqui, quando for resolver, faz 216
dividido por 18, mantém a base 10 aqui quietinha. E novamente, eu chego a x igual a 12 vezes 10 na 23. E faço aquele mesmo ajuste. X igual a 1,2 vezes 10 na 24. Reparem que a gente chegou no mesmo resultado do primeiro exemplo, tá? Então, 36 gramas tem a mesma quantidade de moléculas do exemplo anterior. Para encerrar, como vocês puderam perceber, todas essas grandezas químicas estão relacionadas. Então, a massa molar, mol, constante de Avogadro, todas elas estão relacionadas entre si e nós conseguimos estabelecer relações entre todas elas. Então, eu posso relacionar o mol com a massa molar, eu posso relacionar o mol com átomos ou moléculas, eu posso relacionar a massa molar com átomos ou moléculas. Então, todas elas se relacionam entre si e é muito importante que vocês consigam entender a relação entre todas elas para que vocês consigam desenvolver os cálculos químicos e desenvolver as questões. Agora, nós vamos resolver uma questão do Enem juntos. Então, agora nós iremos resolver uma questão do Enem, uma questão nível fácil, que caiu no Enem de 2013. Talvez alguns de vocês até conheçam essa questão. Bora lá! O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas, considerando-se o valor de 6 vezes 10 na 23 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, aqui já está marcado o gabarito, que é a letra B. E como vocês já conhecem questões do Enem, né? Ela tem a configuração básica de uma questão do Enem, com um texto, né? É essencial para uma questão do Enem que vocês leiam com bastante atenção, né? Retirem quais são os dados necessários. Aqui a gente já consegue identificar algumas coisas que nós acabamos de estudar, né? Então, vamos pegar nossas canetas coloridas e marcar algumas coisas que são muito importantes para a nossa questão, para que a gente resolva ela satisfatoriamente e não caia nos distratores. Os distratores são as respostas erradas, ou seja, se nós respondermos essa questão de maneira errada, nós iremos encontrar uma resposta que aparentemente seja certa. Ou seja, se nós efetuarmos esse cálculo de maneira errada, nós vamos encontrar a resposta, né? Nós vamos encontrar, dependendo da maneira que nós fizermos esse cálculo, nós vamos chegar a esse resultado, tá? Então, é por isso que eu vou ajudar a conduzir vocês a chegar a essa resposta aqui, tá? Então, a primeira coisa importante, está falando que o brasileiro consome 500 miligramas de cálcio. Porém, a quantidade necessária é o dobro, tá? Então, aí tem um cálculo, né? Tem um dado bem importante. Outra coisa, né, que tá falando aqui pra gente, ó, é a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 na 23.
Mais um dado importante aqui é a massa molar do cálcio, né? Então, aqui já deu a massa molar, a gente não vai precisar buscar em lugar nenhum. E aí vem a pergunta: qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio para que uma pessoa supra as suas necessidades? Ó, a gente precisa calcular átomos, né? Não é moléculas, é átomos, porque nós estamos falando de cálcio, né? Então, é o átomo de cálcio. E a pergunta é: qual a quantidade de átomos para que uma pessoa supra as suas necessidades? Então, uma pessoa consome 500 miligramas, mas a quantidade recomendada é o dobro. Então, a pergunta está falando justamente isso. Quanto, né, de cálcio ela precisa consumir para suprir as necessidades. Então, o nosso cálculo vai ser justamente em cima disso. Vai ser em cima da quantidade recomendada de cálcio. Então, aqui agora vamos retirar os dados que nós grifamos da questão. Então, a quantidade consumida de cálcio é 500 miligramas. A quantidade recomendada é o dobro. Então, 500 miligramas vezes 2, 1000 miligramas. Então, nós vamos transformar isso para gramas. Como? Dividindo por 1000, o que nos dá 1 grama. Outros dados que nós retiramos lá do problema: a constante de Avogadro, 6 vezes 10 na 23 átomos, e a massa molar de cálcio, 40 gramas por mol. Com todos esses dados, nós conseguimos fazer o cálculo. Então, nós vamos começar fazendo a regra de 3. Como nós temos que calcular em cima de massa, nós precisamos utilizar a massa molar. Então, a partir da massa molar, nós iremos estabelecer a relação com o número de átomos. Então, 40 gramas, que é a massa molar, tem 6 vezes 10 na 23 átomos. Aquela relação inicial que nós vamos estabelecer. Aí, a gente pega o dado que o problema nos deu: 1 grama. Então, se 40 gramas de cálcio tem 6 vezes 10 na 23 átomos, 1 grama de cálcio vai ter X. Faz a regrinha de 3, 40 vezes X, 1 vezes 6 vezes 10 na 23, faz o cálculozinho, vai chegar a 0,15 vezes 10 na 23. Então, eu cheguei a 0,15 vezes 10 na 23. Esse valor é menor do que 1. Lembrando que o valor que está multiplicando a potência, né, a base 10, né, da notação científica, tem que estar entre 1 e 9,9999. Então, 0,15 é menor do que 1. Então, aqui a gente vai ter que fazer o ajuste da potência, né, o ajuste do valor e da potência. Essa vírgula vai ter que andar para a direita. Então, vai andar uma casa decimal para a direita, aqui, ó. Zoom. Essa vírgula que está aqui vai andar uma casa decimal para a direita. Então, se ela vai andar uma casa para a direita, andando para a direita, o valor da potência vai diminuir. Então, se andou uma casa para a direita, vai diminuir um número. Então, 1,5 vezes 10 na 22. Alternativa B. Se você gostou dessa videoaula, siga o meu Instagram,
Química com Josi. Lá você vai encontrar um conteúdo muito legal sobre vários assuntos de química, resumos, mapas mentais, dicas e muito mais. Então é isso, se cuide, fique em casa, lave as mãos. Se precisar sair de casa, use máscara. Vai ficar tudo bem. Tchau, tchau!